Então vamos hoje dar uma estudada no capítulo 14, né, de Apocalipse. Eu até pensei, tentei emendar com o 15, mas pensei bem, como o 15 acaba sendo uma introdução do 16, que fala das 7 últimas taças da ira de Deus. Então, na realidade, eu vou ver se eu consigo, né, se a gente consegue ministrar o 15 e 16 no sábado que vem, né? Já estamos nos aproximando mais do terço final do livro, né? E vamos estudar hoje o capítulo 14, né? Capítulo 14, fala Miguel, o capítulo 14 é um capítulo que tem várias visões, né? João tem várias visões aqui, não é um capítulo também, né? Como nenhum capítulo de Apocalipse, não é um capítulo de fácil entendimento, de entendimento imediato, porque tem algumas passagens que podem ter mais do que uma interpretação na minha maneira de ver, não é? Por isso é que eu sempre faço questão de falar quando a gente está, né, discutindo, conversando, ministrando aqui, que não existe um dono de verdade, eu não sou dono de qualquer verdade, quem é, nós sabemos bem quem é, que é o Espírito Santo, mas a gente procura buscar uma lógica espiritual para poder entender, fazendo referências, né, com outros versículos, com outros contextos, e a partir daí formar uma ideia, né, do livro do Apocalipse. Esse capítulo 14, ele tem uns 3 contextos diferentes, não é? Tem uma parte dele que fala dos 144 mil, tem uma parte dele que fala de 3 anjos, e depois tem uma parte que fala da ceifa e da vindima na terra. Então a gente vai tentar hoje estudar cada um desses contextos e ver o que a gente consegue tirar de importante, não é, para o contexto escatológico e até para as nossas vidas mesmo. Então vamos começar a ler? Versículo 1 começa, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. Então vamos lá, gente. A primeira coisa, tem 3 coisas importantes aqui, na minha maneira de ver. Primeiro, o que me chama muito a atenção é que no final do versículo diz que eles traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. Ora, não temos como imaginar que esse grupo de 144 mil não é o mesmo grupo que a gente viu lá em Apocalipse 7, de 1 a 3. Então você pode recuar um pouquinho, não é? Flávio vai se lembrar bem dessa discussão que a gente teve, né, a respeito do... Lá em Apocalipse 7, nós simplesmente ministramos sobre o ministério desses 144 mil, não é? Como aqueles que falariam, como aqueles que pregariam um evangelho diferente, que não exatamente o evangelho da graça, num momento em que o Espírito Santo não estaria mais na terra, não é verdade? Acho que isso está cada vez mais claro, né, para todo mundo. E tem um texto que me chama muito a atenção no versículo 3 de Apocalipse 7, que diz assim: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas o servo de nosso Deus. Olha, até que tenhamos selado nas testas o selo, não é, os servos do nosso Deus. E aí, quando a gente volta para o contexto de Apocalipse 14, a gente vê o detalhe daquilo que estava selado na testa dos 144 mil. Ou seja, o final do versículo 1 diz que traziam escrito na testa o seu nome, que é o nome do Cordeiro, e o nome de seu pai. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, nós já sabemos que os 144 mil, não é? Os 144 mil, oi Rosângela, os 144 mil que vão ficar, não é? Que vão exercer esse ministério, eles são selados. Nós já sabíamos isso desde o capítulo 7.
Mas como que eles são selados? É um selo, um carimbo espiritual, onde tem o nome do Cordeiro e o nome do Pai. Por quê? Porque com o nome do Cordeiro e o nome do Pai, se eu sou o caminho, a verdade, a vida, eles não vão morrer. Eles não podem morrer. Exatamente porque não morrem é que eles se apresentam, como nós estamos começando a ver aqui no capítulo 14, diante de Deus. Então vejam aqui, que aqui ele diz, então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião e com ele os 144 mil. Então, a primeira coisa que nós falamos foi sobre esse selo, né, na testa dos 144 mil. O segundo item que me chama muito a atenção, eu queria meditar com vocês, é a questão do seguinte: eis um cordeiro em pé, porque é... Fala, Flávio, quer falar? É só uma pergunta para a gente não passar aqui. Então, quando ele fala escrito o seu nome, é o nome do cordeiro, não o nome da pessoa, né? Porque tem algum momento que a gente vai receber um novo nome. Olha o versículo, lê o versículo. Então olhei e vi o cordeiro em pé, que trazia... Aí você passa esse... Como é que se fala em português? Esse, não sei se é aposto, essa parte entre vírgulas, esse vocativo e tal. E com ele 144 mil, tira essa parte fora. Imagina que você está lendo assim... Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, não é? Que traziam, com ele os 144, que traziam na testa o seu nome e do seu pai. É o nome do Cordeiro e do pai que tá na testa, não o nome de cada um. Ok? Tá? E isso também já gerou dúvida quando eu estava estudando esse item, tá? Mas como eu estava falando, o segundo item que me chama muita atenção é essa questão do eis o Cordeiro em pé. Não é? Gente, o Cordeiro não está sentado. O Cordeiro, sabe, ele é rei. Ele é o sumo sacerdote. E o que me chama atenção é que quando João, se você recuar um pouquinho a Bíblia, lá em Apocalipse, no capítulo 5, voltem um pouquinho em Apocalipse, no capítulo 5, no verso 6. Apocalipse 5, verso 6. Olha o que está escrito. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Então parece que esse cenário que a gente está vendo aqui em Apocalipse 14, verso 1, é o mesmo cenário que João, a mesma visão, da mesma sala, vamos falar assim, dessa sala do trono, não é? Se é que se pode falar dessa maneira, né? Dessa forma, não é? Ele está ali em pé, os seres viventes estão participando, olha só, os seres viventes estão participando e os anciãos estão participando também, ok? Rosângela quer perguntar? Oi? Eu não estou ouvindo. Aqui está aparecendo para mim que você levantou a mão. Não, foi só para falar um oi. Ah, oi. Então tá bom. Oi, gente. Oi, Rosângela. Então vamos continuar. Então, Flávio, fala. Essa conotação dele estar de pé tem algum significativo, assim? Ele se colocou de pé para alguma coisa, para alguma ordem, alguma sentença, para proclamar alguma coisa? Porque normalmente quem está reinando, às vezes, está sentado sobre o trono, né? Como a gente isso que eu falei. Então responde você, Flávio. O que você acha? Rapaz, eu tô tentando entender aqui, por isso que eu estou te perguntando. Por isso que é complicado. Se você for pegar detalhe por detalhe do versículo, para mim, isso denota humildade. Para mim, isso denota que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque os 144 mil, tudo bem, fazem, né, eles estão ali, não é? Porque chegaram diante do trono depois de terem cumprido a sua missão, não é? Na primeira metade da última semana de Daniel. Lembra disso? Nos 3 primeiros anos e meio. Mas como eles vieram de outra dispensação, não esqueçam isso.
Da mesma forma que os apóstolos, por exemplo, viveram a época da lei e depois viveram a época da graça, esses 144 mil, eles viveram a época da graça e depois passaram para uma outra dispensação. Eles fizeram essa transição. Vocês percebem a analogia que existe? Não é? Então, quando no versículo lá de Apocalipse 5, no verso 6, diz que vi no meio do trono dos 4 seres viventes, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Quem está tendo essa visão? João. Quem que João está representando nessa hora? A igreja. Desde o início eu disse que quando João ouviu, sobe aqui, lá do capítulo 4, lembra disso? E mostrar-te-ei as coisas que depois destas vão acontecer, ele está representando a igreja, como se todos nós estivéssemos ali junto de João. Né? Os 144 mil estão bem representados, é um número exato, por isso é que eu não aceito o simbolismo dos 144 mil. Porque os 12 apóstolos não eram um símbolo, eram 12 apóstolos, cada um deles tinha um nome. Agora, a Bíblia não vai dizer o nome dos 144 mil, né? Porque não é o caso, mas são 12 vezes 12 mil. Percebe? Então, o estar de pé, na minha maneira de ver, é um sinal do seguinte: eu sou rei, eu sou Deus, mas vocês são o meu corpo e eu vos recebo de pé. É isso que bate no meu coração, porque ele é humilde. Esse caráter dele, mesmo sendo um Deus glorificado, Cristo em glória, ele não perdeu, faz parte dos atributos dele. É isso que eu tenho como conscientemente, espiritualmente falando, entendeu, Flávio? Entendi. Então, é como se ele ficasse de pé para receber esses que foram vitoriosos, né? Esses que foram perseverantes, esses que vieram, né, de um grande desafio que foi passar pelo esse período da tribulação, né? A gente não faz isso se a gente... Olha, na Terra, no mundo, quando você quer louvar alguém, você se levanta e bate palma, é mais ou menos isso, só que espiritualmente. Agora, ele é rei e ele se mostra dizendo, humilde como é, para receber aqueles que cumpriram aquilo que foi feito, foi determinado que eles fizessem. Tá ok? Muito bem. E olha só, isso, a gente só está no primeiro versículo. E ainda tem coisas muito importantes nesse primeiro versículo, porque ele fala que eles foram recebidos, né, em pé, o cordeiro em pé, no Monte Sião. Prestem muita atenção nisso, que é outra coisa importante que a gente precisa estudar. Por quê? Né? Por quê? Por que a gente precisa estudar a questão do Monte Sião? Porque o Monte Sião, em termos bíblicos, em termos... ele tem o seu aspecto profético, tá? E eu vou mostrar isso para os irmãos, né? Por exemplo, se nós lermos, quem quiser abrir ou quiser anotar e depois ler, eu queria ler 2 versículos do Antigo Testamento, na verdade, e depois eu vou ler outros 2 trechos. O primeiro que eu queria ler com vocês está em Joel. Aliás, Joel eu vou abrir depois também para outros assuntos. Em Joel 2, no versículo 32, quem puder abrir, tá? É aquela parte mais difícil da Bíblia, que as pessoas... é dos profetas, né? Mas vamos lá, gente. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Então, Joel já passou, tá? Joel 2, no verso 32, está escrito assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele a quem o Senhor chamar. Então, esse é um versículo que tem aspecto literal e tem aspecto profético. Olha o texto que está aqui, que Deus falou para Joel, ele está falando de um Monte Sião, porque esse Monte Sião, na realidade, ele acaba sendo o centro da graça. E vou dizer por que ele é o centro da graça. Porque quando eu estou falando em graça, eu também tenho que me referir à lei, e eu vou mostrar a diferença
do Monte Sinai para o Monte Sião. Então, vocês que abriram em Miqueias agora, abram, por gentileza, em Miqueias, um pouco mais à frente de Joel, Miqueias, no capítulo 4, no versículo 7. Miqueias, capítulo 4, versículo 7. Não é? Diz assim: dos que cocheiam, farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, desde agora e para sempre. Então, toda vez, percebe, Flávio, quando você vê desde agora e para sempre, a gente tem que abrir a nossa mente espiritual para entender o aspecto profético, quando ele diz em algo agora, porque, na realidade, o Monte Sião acabou sendo a cidade de Davi. E Davi, nós sabemos para quem está apontando. Isso é muito importante. E como é que a gente vai confirmar esse aspecto profético, esse aspecto espiritual do Monte Sião? Então vamos abrir a palavra em Êxodo. Vamos lá para o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 19, e depois nós vamos ler um texto de Êxodo 20 para a gente poder entender. E depois nós vamos ler a conclusão no livro de Hebreus. Então, Êxodo capítulo 19, a partir do verso 13. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 19, a partir do verso 13. Diz assim: mão nenhuma tocará neste. Está se referindo ao Monte Sinai. Mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, e lavaram suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Olha a cena de filme de terror que o pessoal está vendo em cima dali. É como quando eles chegaram para Moisés e falaram: ó, Moisés, vai você conversa com esse Deus aí, a gente fica por aqui, e o que ele mandar a gente fazer, a gente faz, tá bom? Porque não está dando para encarar esse cenário, não. Agora vamos para Êxodo 20, o capítulo seguinte. Oi, Thelma. O que é quando ele diz assim: e sai pronto ao terceiro dia e não vos chegueis à mulher? O que significa isso? Vou te explicar, já. Vamos fazer o seguinte, eu vou te explicar. Está em Levítico isso, tá? É uma forma realmente de consagração, tá ok? Eu vou... assim que falar no versículo... Bom, eu vou te explicar, vamos lá. Vamos abrir, só para responder a Thelma, Levítico 15. Abre em Levítico 15 para ver... Anota aí, no final da aula, aí você explica melhor. Então tá bom. Mas eu vou te dar a resposta junto com outra questão que a gente vai ter aqui, tá? O importante, vamos acabar com esse contexto do Monte Sião primeiro. Então vamos para Êxodo 20, a partir do versículo 18. Êxodo 20, a partir do 18 ao 21, diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. Ô, pastor, seja bem-vindo. Vou repetir o capítulo 20. A partir do 18, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante.
E o povo, observando, se estremeceu e ficou longe. Disseram a Moisés, estou lendo Êxodo 20, de 18 a 21. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Olha o medo que eles tinham. Respondeu Moisés ao povo, não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se achegou à nuvem escura onde Deus estava. Então, Deus tinha intimidade com... Moisés tinha intimidade com Deus para se achegar até o Monte Sinai. Mas era um filme de terror, era uma cena de terror. E por que eu estou falando o tempo todo no aspecto profético do Monte Sião? Porque o texto que a gente leu de Apocalipse 14:1 é no Monte Sião que eles foram recebidos, os 144 mil. Então a resposta está exatamente em Hebreus 12. Então vamos abrir a palavra em Hebreus, no capítulo 12. E eu quero mostrar claramente, não é? O seguinte... que o Monte Sião, na realidade, ele simboliza a nova aliança. É isso que é importante, entendeu, Thelma? Miguel está aí? Está ouvindo, Miguel? Não sei se Miguel está ouvindo, tá, né? Miguel está, né? Estou Beleza. estou vendo bem, Rubens. Ok. Estou ouvindo bem, o Zé Deus também está ouvindo. Tá, um abraço. Oi, Zé, fala. Então, o Monte Sião simboliza a nova aliança, contrastando com a antiga aliança que é simbolizada pelo Monte Sinai. Notem que tudo que eu li até agora do Monte Sinai falava num ambiente de terror, de trovões, de escuridão, de nuvens espessas e coisas do gênero, e o povo tinha medo, não é verdade? Então, isso tem a ver com a lei de Moisés. Então, o Monte Sinai, ele simboliza o aspecto terreno e duro, severo da lei, né, dada por Moisés. Enquanto Sião, como eu falei no início, ele é o centro da graça de Deus. E aonde que a gente pode ter, então, essa verdade, não é? Homologada. Vamos ler, então, Hebreus 12, a partir do versículo 18 até o 24. Prestem muita atenção como ele faz, como ele remonta ao terror do Sinai, mas depois ele fala da graça. Diz assim, porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido de trombeta, a voz de palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Eles não suportavam de tanto medo, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Tudo é o Sinai. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Até Moisés falou isso, não está em Êxodo, mas Moisés aqui na revelação de Hebreus disse que ele estava temeroso com aquilo tudo. Agora vem a graça de Deus. Mas chegastes ao Monte Sião. Olha lá o Monte Sião do capítulo de 14:1. E a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, olha que coisa maravilhosa, e aos muito milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. Olha que coisa incrível, né? Inscrito nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, aqueles que vão receber um corpo de glória, a Jesus, no fim, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que é o sangue de Cristo, que fala melhor do que qual sangue? O sangue de Abel. Então, gente, eu acho que isso é olha quando a gente está tentando entender as nuances que tem em cada detalhe que João nos conta, você tem que parar para entender por que é que a gente tem tanto Monte Sião, não só no Antigo Testamento, tem no Novo, fala do Monte Sião, mas porque o verdadeiro Monte Sião é a Jerusalém Celestial.
Todos entenderam? Todos entenderam, então, o que estava selado na testa? Todos entenderam por que Cristo estava em pé e por que se fala do Monte Sião? E a gente só está no primeiro versículo, vamos para o segundo, ok, gente? Muito bem. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua... Quando tocam, tangem a sua harpa. Gente, olha só. Mais uma vez, vocês sabem que desde o início eu tenho falado que para a gente entender um pouquinho do Apocalipse, a gente precisa ter o dicionário de João. Um dicionário de 2000 anos atrás para entender a linguagem dele. Não é que tocar... Ele, João, só pôde comparar o que ele estava ouvindo com som de trovão e muitas águas. Agora, vou dar asas, cada um tenha a sua imaginação. Não é? Imagina... Sei lá o que João está ouvindo, como é que eu... Não é? Eu não tenho como, não há gente, um versículo desse... Ele é, vamos chamar assim, isento de análise teológica ou bíblica. Como que tem gente que tenta falar, porque o trovão... Tem hora que você vê que é o pai que está falando. E ele está ouvindo um monte de barulhos e vão para as harpas. Uma coisa eu sei por revelação, que o céu, ele não tem sons constantes, nem cores constantes, nada é constante. Tudo varia o tempo todo no céu de uma beleza indescritível, inefável. Nós não somos capazes, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, as maravilhas do céu, vocês podem imaginar a dificuldade de João, coitado, para escrever os sons que ele estava ouvindo, mas é o que ele está falando aqui. Ele ouve dois tipos de sons, como se fosse uma tempestade com trovões, que é o que ele pôde falar, e arpistas tocando as suas harpas. Não sei se são harpas, não sei se são cítaras, porque o original fala em cítara, o original grego. Não sei se são liras, ou outro, obviamente, um instrumento que a gente não conhece, com sons que a gente não conhece. Provavelmente é isso, né? Vamos lá. Verso 3. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Olha só, mais uma vez, os anciãos e os 4 seres viventes que a gente está lendo aqui, em Apocalipse 14:3, são os mesmos... não é? Protagonistas da visão de Apocalipse 5, verso 6. Lembra disso que a gente leu no início na aula? A mesma coisa, não é isso? O cordeiro em pé, os 4 seres viventes ao redor do trono, os anciãos jogando suas coroas, não é? É isso que, na verdade, está acontecendo aqui, não é? Muito bem. E ele fala aqui o seguinte... Ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Primeira coisa que me chama a atenção. Isso para destruir logo uma série de ideias de alguns comentários, né, de alguns teólogos. Não é? Porque, na verdade, esses judeus não são remanescentes. Eles são primícias. E a gente vai ver isso na frente. Eles são comprados. São pessoas escolhidas para executar um determinado ministério, não é? Por quê? Porque Davi, Thelma, Flávio, todos nós que estamos aqui, fazemos parte de um sacerdócio real. E esses 144 mil não são diferentes. Só que eles cumprem um ministério, mas eles são igreja. E como igreja, eles são noiva. Como igreja, eles são corpo de Cristo. Por isso, eles executaram um ministério que está muito bem detalhado em Apocalipse 7. E em Apocalipse 14, vocês veem, nós observamos ele diante do Senhor no Monte Sião, no céu. Ou seja, eles foram arrebatados por ocasião da metade da última semana de Daniel, por ocasião do toque da 7ª trombeta.
ok? Se alguém tem dúvida ainda, boto daqui a pouco, já era a minha ideia, o gráfico novamente para a gente recordar. E ele fala aqui de um cântico novo. Gente, várias são as passagens na Bíblia que fala do cântico novo. Por quê? Porque o cântico velho nunca é melhor do que o cântico novo, tá? Por definição. Novo, eu fui estudar esse adjetivo no grego, que significa kainos. Kainos significa no sentido de uma nova forma. Significa no sentido de algo incomum, sem precedente, algo que nunca teve. Por isso ele fala de um cântico novo aqui. Sempre um cântico novo é um hino de louvor e adoração a Deus. Sempre na Bíblia, quando você lê a expressão cântico novo, é um hino de louvor e adoração a Deus, ok? Né? É um cântico sempre. Por que só eles podiam entender o cântico? Porque é um cântico de redenção. Essa é a minha opinião. Porque é um cântico de salvação. Porque eles cumpriram o ministério. Tá certo? Então, eles conseguiam entender aquilo que estava sendo cantado, o louvor que estava sendo dado, e por isso o cordeiro em pé junto com eles. Eles fazem parte do corpo, não é? Tá certo? Então, eles entendiam aquilo porque, na verdade, só os redimidos seriam capazes de entender uma linguagem de um cântico novo que fala de redenção. Tá? É por isso que fala dessa maneira. E aí ele diz aqui outro versículo muito difícil, que é o versículo 4, que diz: são esses os que não se macularam, não se contaminaram com mulheres, né? E aí, porque são castos. Calma, gente, calma, que isso entre aspas, né? Difícil de entender, mas vamos tentar entender. E são eles os seguidores do Cordeiro para onde quer que vá. Cordeiro vai, eles vão. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Todo lugar para onde ia Jesus, Pedro, Tiago, André, né, João, etc, Felipe, Bartolomeu, os apóstolos iam com ele, não é? Isso fazia parte. É por isso que eu falei há pouco, não é? Que esses 144 mil, quando o texto aqui está dizendo que eles são os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, significa que esses são os apóstolos. O que é apóstolos em grego? Enviado. Não é isso, Flávio? Apóstolos, esses são os enviados, não é, na verdade, de Deus para cumprir aquele ministério. E não é sem propósito que são 144 mil, porque são 12 vezes 12 mil nesta dispensação que vai se iniciar quando a igreja for arrebatada. Ok, gente? Então, esses, para mim, são os apóstolos da nova dispensação. Não da graça, mas do período da tribulação, tá? Do primeiro período da tribulação. Agora, quando ele diz aqui que não se contaminaram porque são virgens, o grego partenoi, vem de partenos, é o mesmo de alma do hebraico, quando diz que uma mulher virgem, né, dará um filho, o seu nome será, falando de Jesus, lá em Isaías 9, né? Acho que é isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, a forma mais tranquila de nós encararmos isso aqui é metafórica. Vejam, é a forma mais tranquila. A maioria crê que esse celibato que a Bíblia está falando é uma metáfora, como, por exemplo, lá em 2 Coríntios 11, quem quiser anotar, no versículo 2, 2 Coríntios 11, no verso 2, quem quiser abrir, né, diz assim, 2 Coríntios 11, versículo 2, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ser virgem pode significar, metaforicamente falando, ser puro, santo, fiel a esse chamado de Deus, tá? Thelma, quando você me perguntou sobre aquela não se achegarão a mulheres, e por isso eu pedi para você esperar um pouquinho,
prestem muita atenção, tá? Em certos objetivos. Sabe quando você, no meu coração tem assim, quando você jejua por algum motivo, é pecado você comer? Não, você precisa. Bom, se você está casado, né, você tem teu marido, você tem tua esposa e tal, se relacionar é a coisa mais normal, mais natural, como você ter fome e comer um pedaço de pão de manhã. Não é verdade? Muito bem. Mas quando você chega lá, e eu queria que vocês abrissem Levítico, então, agora, no capítulo 15, para ver se a gente discute um pouco isso, conversa um pouco sobre esse assunto. Em Levítico 15, no versículo... Levítico, capítulo 15. Levítico, no capítulo 15, olha só que coisa interessante. Estou falando de um texto da lei, Adelson, olha só. Davi, Levítico 15, a partir do verso 16. Prestem atenção, estou falando da Torá. Miguel, estou falando da Torá, Thelma, escute bem. Verso 16. Quando um homem tiver emissão de sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Olha o que a Torá está falando, a lei. Verso 17. Também todo vestuário, toda roupa e toda pele em que houver sêmen se lavarão em água e serão imundos até a tarde. E o verso 18 diz: quando um homem se deitar com uma mulher e houver emissão de sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. Então, quando ele, naquele texto que eu li para vocês, em Êxodo 19, que a Thelma parou, né? Eu vou ler o texto rapidamente, que está escrito assim: e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia e não vos chegueis à mulher. Ora, aquilo ali baseado na lei é para que o povo executasse a lei, cumprisse a lei e não se contaminasse. Não quer uma contaminação no sentido espiritual, mas ele queria aquele jejum para que a mente e o espírito daquelas pessoas tivesse completamente voltado à voz de Deus, ao que ia acontecer no Monte Sinai. Então é como se fosse um jejum. Olha só, sabe aquela palavra que Paulo fala? Olha só, quando você quiser fazer um propósito, faz rapidinho, tá entendendo? Não deixa a tua mulher com fogo e mulher não deixa teu marido desse jeito, entendeu? E tal, faz rápido, mas existem determinados momentos em que Deus pede isso. Então, quando é Deus, não sou eu, isso está na lei. São motivos, né, na verdade, que a gente não consegue entender totalmente, mas ele está falando o seguinte: separa-te, consagra-te, é você. Eu quero que você... Eu não estou dizendo que você está pecando, veja a diferença. Ele não está chamando ninguém de pecador, ele está chamando você para um propósito específico. É diferente. Separação. Santificação é separação. Agora, prestem muita atenção. Agora eu vou jogar para vocês meditarem. Meditarem. Que é o seguinte, presta atenção só. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Para todo mundo brincar. Adelson, vou usar você, tá? Adelson, judeu. Imagina Adelson, judeu. Quero que vocês entendam isso. Um dos 144 mil, não vou falar de mim, do Miguel, chega. Você, né, casado com a minha irmã amada, que eu gosto demais da conta, que é a Sônia, né? Vem o toque da trombeta de Deus. Escute isso, gente. E a Sônia é arrebatada. A Sônia e a Amanda, a filha dele. Ficou Adelson, e Deus diz para Adelson: Adelson, você é um dos 144 mil, estou te selando, né, colocando o nome do cordeiro, meu nome, o nome do meu pai, porque tem um negócio para você fazer. Eu tenho, durante 3 anos e meio, você vai cumprir um propósito. Adelson vai dizer: amém, Senhor, glória a Deus, conte comigo. Porque ele vai ser preparado para isso. Tá? Beleza. A Sônia não está mais.
Aí ele chega aqui e diz assim, não se contaminaram com mulheres porque são virgens. Aí, vocês acham que o Adelson vai procurar uma mulher no mundo? Por que mundo? Quem está no mundo está condenado. Se ele se mistura com alguém que estiver no mundo, o que está naquela mulher vai passar para ele, e dele vai passar para ele. Vai ser uma loucura. Ele não vai poder se contaminar com quem está na terra. Entendam isso. Então, mas e as necessidades carnais? Deus é Deus, calma, gente. Por isso que eu falei. Super. Gente, eu estou lançando um assunto para meditação, não estou afirmando nada. Por quê? Porque se ele, na verdade, está do lado de alguém que foi arrebatado, é óbvio que ele vai cumprir o ministério dele sozinho e não vai se contaminar com mulher. Por quê? Porque ele está selado, gente. Ele está selado de uma maneira completamente especial. A questão da união carnal com mulher já ficou em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano. Está entendendo? A Deus já está casada há 60 anos, 50, sei lá quanto está casado. Entendeu? Eu estou brincando, todo mundo entendeu o contexto. A hora não é mais de pensar nisso. A hora é de pensar no reino de Deus. E somente no reino de Deus. Então, você quer pensar nisso no aspecto metafórico? Amém, glória a Deus, porque é complicado mesmo para entender. E só pela fé é que você consegue entender que ele diz, não se contaminaram com mulheres porque são virgens. Virgens naquela dispensação. Virgens naquela, não é virgem agora. Ninguém aqui é virgem, pô. Desculpa, a gente não sei quem está assistindo, nunca. Pelo amor de Deus. Mas eu estou falando no sentido mais literal possível. Não é? Virgem no sentido, não é? Pode até ser no sentido literal o que ele está falando aqui, mas naquela dispensação, que é a dispensação da tribulação. Ok, gente? Por isso é que esse versículo é um versículo realmente complicado. Você não tem base, não tem referência em outros textos para... Como que ele está falando um troço desse na realidade? Aí o verso 5 vem e diz assim... E não se achou mentira, olha que coisa, ou engano, na sua boca não tem mácula, porque eles são irrepreensíveis. Se eles são irrepreensíveis, não tem contato com outra mulher. Por quê? Para você ser selado com o nome do Cordeiro e com o nome do Pai, você tem que ser irrepreensível, cara. Então, na verdade, moralmente falando, eticamente falando e espiritualmente falando, os 144 mil têm que ser escolhidos a dedo. A verdade é essa. Então, Rubens, não quer dizer que eles são virgens desde o início da sua existência. Não, pelo amor de Deus, não faz sentido, né? Não faz sentido, senão seriam 144 mil ETs, entendeu? Eu acho que eu não acredito nisso. Isso não faz sentido, Flávio. Entendi. Não, realmente é uma situação muito difícil, né? Difícil, lógico. Uma quantidade de gente muito grande. 144 mil? Meu Deus, é muita gente. Você sempre fala de 20 caras, mas 144 mil que nunca se relacionaram é bem complicado, né? Vamos falar no popular aqui. Vamos e venhamos, né? Não faz sentido. Dependendo da faixa de idade também, né? Assim, lógico. Ninguém fez voto de castidade. Ninguém aqui é padre, né? São judeus. E judeu não tem essa. Rabino casa. Padre não casa, mas rabino casa. Pastor casa. Tá certo? Ok? Vamos lá, gente. Rubens, será que esse virgem que ele está se referindo, os homens que vão ficar, as pessoas, não sei se serão homens ou mulheres, independente do sexo? Homens. Essa virgem espiritual, virgem, claro, que ele sendo virgem, sim, Thelma, não vai se contaminar com nenhuma mulher. Mas é por isso que eu falei que pode ser uma mulher virgem. Thelma, é por isso que eu falei que a forma mais fácil de encarar esse versículo é metafórico. Isso aí é metáfora. Ou seja, é uma virgindade, entendeu? No sentido de que você é puro, santo, entendeu? Nesse aspecto, como eu falei e dei exemplo, em 2 Coríntios 11, versículo 2. E isso é nesse aspecto que você está falando. Pode ser entendido. Por isso que eu falei, gente,
não sou o dono da verdade, mas como isso é uma aula, a gente está tentando conversar e trocar ideia aqui, entendeu? Para parar para meditar, né? E ver a lógica espiritual que pode ou não ter, ok? Rubens, você afirma que somente são homens por causa desse versículo ou você tem uma outra... Não, por causa desse versículo, não, com certeza, porque os 12 apóstolos eram homens, porque isso faz parte de uma... Vamos falar assim... Porque também a tarefa seria muito difícil, o momento é muito difícil, talvez, né? Não, porque desde o início é aquela questão do sexo masculino sem sexualizar a mensagem, sem sexualizar o ministério das mulheres, entendeu? Não é nesse aspecto que eu estou falando, mas em tudo, quando havia alguma coisa diferente, eram os homens que pregavam, não é? Os apóstolos todos eram homens, não é? Então, eu não tenho nada na Bíblia que me leve a crer que pudessem ser mulher. Porque se fosse, ele diria, é o contrário, né? O Defoe são homens. Se tivesse alguma coisa, ele diria, na minha maneira de ver, Flávio, o Espírito Santo mandaria o João escrever, e também mulheres inclusas, sei lá, alguma coisa assim. Tá? Então, te dizer com 100% eu não posso afirmar, mas eu tenho 99% de certeza que são homens. Tá? Não, a minha pergunta é porque, de repente, tem uma referência em outro texto, né? Não tem. A gente está falando de 7, a gente está falando de Apocalipse 7, 3 e 4, e estamos falando de 14 agora, né? Então, Sim, são essas duas. E tem mais uma outra coisa importante, Flávio, presta bem atenção. Vários judeus vão ouvir a palavra na época dos 144 mil. Não pensa que um judeu vai ouvir uma mulher pregando. Não vai. Não vai. Por definição. Tá? A mulher judia dificilmente vai dar valor, vai valorizar a palavra de uma mulher. A não ser que Deus levantasse com uma unção tremenda. O povo judeu não é preparado para ouvir mensagens da Torá, do Talmud, ou de qualquer outro livro de orações. Thelma está aqui, pode me confirmar, Miguel está assistindo também, vindo de mulher. Né? Na igreja, que esse conceito, né, mesmo assim, ainda é muito discutido em várias denominações, você sabe disso. Mas no conceito judaico, a questão de falar, de pregar, de ministrar, o sacerdócio, tudo é com o homem. Ok? Vamos lá, gente. Até porque a mulher, dentro do judaísmo, ela tem uma outra função que é também muito importante. Exatamente. Na casa, dentro da sua casa. Sim, pois é. Então, relacionamento. Então, isso é judaísmo. Né? Então, isso faz mais parte, entendeu? Se você, né? Veja só, no momento em que ele diz aqui que... Como é que ele fala aqui no versículo? Também, porque se a gente observar biblicamente no Novo Testamento, o ministério feminino, ele está mais no conceito de Ocidente do que de Oriente, na verdade, né? Não tenha dúvida. Está mais as igrejas, né, que foram fundadas fora do contexto judaico, né? Mas, Flávio, o versículo diz, não se contaminaram com mulheres. Não, o que eu quero dizer é isso que você está falando mesmo, tem até sentido. O ministério feminino, ele está muito mais fora desse conceito ali, né, o do Oriente, do que ele está mais no conceito do Ocidente, das igrejas que vão vir depois, cultural, na Europa, na Itália, né? Concordo, é cultural. Mas o versículo ele já te diz que se eles não se contaminaram com mulheres, só pode ser homem, né? Entendeu? Senão seria o contrário, né? A não ser que fossem né? Homo, que não tem nada a ver, né? Então, se ele diz que não se contaminaram com mulheres, nem também se contaminaram com homens, né? Até para dizer assim, né? Não se contaminaram. Exatamente. Então, se ele diz que não se contaminaram com mulheres, ele está afirmando que são homens. Não tem o que discutir. Ok? Vamos lá, gente. Vi outro anjo, agora acabou esses 5 primeiros versículos, a gente já gastou a primeira aula, né? Temos 6 minutos ainda, vamos lá. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Vamos emendar com o verso 7, que é o mesmo contexto. Dizendo em grande voz, olha a voz, olha outra visão de João, ouvindo, temei a Deus e dai-lhe glória. Ou seja, este é o evangelho eterno. Ou seja, se alguém perguntar para nós de que maneira você podia, em uma frase,
não é? Resumir o evangelho de Deus, que é o evangelho eterno, é temei a Deus e dai-lhe glória. Não é isso que está escrito aqui? Pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quer dizer, parece que o anjo aqui está pregando as boas novas em relação à vida eterna e à entrada no reino de Deus. Quer dizer, Deus é tão tremendo, tão misericordioso, tão compassivo. Notem que eu não sei exatamente o momento em que esses anjos estão voando em relação às duas testemunhas, por exemplo. Pode ser que as duas testemunhas já tenham morrido e ressuscitado, como a gente leu em Apocalipse 11, e a única voz que você tem no planeta naquele momento é um anjo que vem do céu. Imagina, gente. Parece uma coisa de filme que a gente não consegue imaginar de maneira natural. Imagina um anjo passando, né? Temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus, sabe? Passando pela terra inteira, eu não consigo imaginar outro, né? Mas quem é que está ouvindo essa mensagem? Né? Temei a Deus e dai-lhe glória. Quem está ouvindo essa mensagem? Né? Quem está ouvindo essa mensagem, na realidade, né? São os que estão na terra, está escrito aqui, né? Tribo, língua e povo e nação. Então, são aqueles que estão na iminência de se deixarem marcar pela marca da besta. E o anjo e Deus, na sua misericórdia e compaixão, diz, não se deixem marcar. Sejam degolados, temam a Deus e dá glória, porque você deem glória a Ele, porque vocês ainda podem ser salvos. Né? Por isso que lá em Mateus 24... Pode, quem quiser anotar, no versículo 14, está escrito, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse evangelho, ele é pregado direto, ele não para de ser pregado, não é? E se vocês querem saber, na minha maneira de ver, a base dessa palavra de pregação, que é temei a Deus e dai-lhe glória, abram no último capítulo do livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Antes de Cantares, depois de Provérbios. Eclesiastes, capítulo 12, no verso 13. Olha só o que está escrito. De tudo que se tem ouvido, o resumo, a suma é: teme a Deus e guarda seus mandamentos. Salomão já tinha essa revelação. Salomão já tinha essa revelação. Foi transformado para o anjo, não é? Porque isso é o dever de todo homem. Ok, gente? Então, Apocalipse 14, verso 8. Vamos para o segundo anjo, ok? Diz assim, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, né? A Thelma já estava vibrando antes aí. Vamos fechar os microfones, tá, pessoal, por gentileza. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da ira, ou da cólera, da fúria, da sua prostituição. Vejam só. Essa expressão, caiu Babilônia, aparece 3 vezes na Bíblia. A primeira vez que aparece está em Isaías 21, no verso 9. Tá? Isaías 21, no verso 9. Olha só o que está escrito nesse versículo. Olha só o que está escrito. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse... Caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçados por terra. Ora, isso nos leva ao cenário de idolatria que vai acontecer no tempo da grande tribulação. Isso é uma profecia para o tempo de idolatria, quando as duas testemunhas estiverem enfrentando a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar, o falso profeta e o anticristo, ok, gente? Tá? Então, essa é a primeira palavra profética sobre caiu Babilônia. Ou também poderia ser, como nós já vimos, né? Ou também poderia ser uma alusão
ao futuro profético que nós estudamos na aula passada, né, como a Thelma se lembrou, da destruição espiritual de Roma, né? Também poderia ser, quer dizer, caiu, Babilônia. E ele, por que eu estou falando isso? Porque lá em Apocalipse 17, no verso 2, vocês se lembram, nós lemos o seguinte: pois esta é aquela que deu a beber do vinho da ira de sua prostituição. Né? Vinho da ira de sua prostituição. Olha que coisa. E também, então, e a terceira passagem que nós encontramos, caiu, Babilônia, está em Apocalipse 18, que é um outro capítulo difícil que a gente vai tentar estudar, no versículo 1 e 2. Vamos ler Apocalipse 18, versículos 1 e 2. Diz assim: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Gente, ele está falando do que aquele lixo, aquele lugar vai se transformar. Vocês podem imaginar o que está escrito no que a gente acabou de ler agora? Sem dúvida alguma, Babilônia aqui é Roma, tá? Babilônia aqui é a palavra espiritual para Roma, não é? Assim como nós lemos em Apocalipse 11 que Jerusalém naquele tempo vai ser chamada de Sodoma e Egito. Lembra disso? Que a gente estudou? Então, Babilônia aqui, ele está falando que se torna morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo. Imagina aquele cenário que eu cheguei a mostrar para vocês na aula passada lá do Vaticano, né? E aquilo sendo destruído espiritualmente, aquilo sendo trazido, na verdade, à tona. O que sobra no mundo espiritual daquele lugar? Alguém tem ideia? Mas João teve essa visão. Quando João viu a destruição de Roma, em cima daquele versículo, daquele texto de Apocalipse 17, que a gente estudou na aula passada, ele conseguiu falar esconderijo de todo gênero de ave imunda detestável, covil de toda espécie de espírito imundo, morada de demônios. É o que se transforma, é o que é e o que vai se transformar o Vaticano. Tá? Olha só o que ele está falando. Isso foi o segundo anjo que veio clamando, que veio no ar. O primeiro veio dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória. O segundo veio dizendo: caiu Babilônia. Significa o seguinte: não tem mais nada para... Tudo agora está em Jerusalém, não tem mais nada a ver com Roma. Olha que coisa. E o terceiro, então, verso 9 e 10, diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz. Olha o que eu falei antes. Se alguém adora a besta e sua imagem, não é? Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe, Alexandra, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, mais uma vez, um anjo vem dizendo: não adorem a besta e a sua imagem. Não se deixem marcar pela marca da besta. Porque está acabando, gente. Quando ele vem avisar isso, é porque Jesus está para voltar, está chegando. Não é? Ele está chegando. O que vai faltar depois disso aqui? Depois disso, são os 7 últimos anjos que vão, né, derramar, né, as últimas 7 taças da ira de Deus. Então, ele está avisando claramente: gente, fim de papo, the end, está acabando tudo, ok? Não se deixem marcar. Esse é o evangelho. Temei a Deus e dai-lhe glória é o que esse anjo vem falar, vem dizer aqui de maneira muito clara. E, por favor, não tirem os olhos de Roma.
Babilônia caiu, não tem mais Babilônia. É aqui, não tem mais religião, não tem mais catolicismo romano, não tem mais nada disso. Ou vocês entregam a vida a Deus, ou vocês vão para o inferno. A verdade é isso que esses anjos estão falando, gente. Bem claro, é isso que eles estão falando. Ou vocês entregam a vida a Deus e não se deixem marcar pela marca da besta, ou o inferno está com a boca desse tamanho, aguardando cada um de vocês. E aí, como é que a gente tem um complemento disso? Né? Tem um versículo que eu gosto muito, que está em Salmo 75, no verso 8, né? Eu vou ler, quem quiser anotar ou quem quiser ler agora. Salmo 75, no versículo 8, diz assim: porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Fezes não é o que a gente sabe, fezes é aquilo que sobra do vinho quando você pisa, né? Aquela coisa, você compra um suco de vinho, quando está no último final, sai aquela coisinha que está lá embaixo, na garrafa, aquilo são chamadas fezes, né? Do vinho, né? Achei que era merda, hein? Achou que era mesmo, né? Não. Eu também já pensei, até se encaixa, né? Mas não é o caso, né? Muito bem. Verso 11, gente, diz: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. Então, olha quando ele fala que a fumaça do tormento sobe pelos séculos dos séculos, essa é uma das grandes provas bíblicas de que não há fim para o tormento, Davi. Não tem fim. A fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Se alguém pensa que o lago de fogo tem fim, não tem. O tormento é eterno, do mesmo jeito que nós vamos viver a eternidade com Deus. Tá ok? Isso é eterno, né? Olha só uma outra palavra em cima disso, que eu gostaria que vocês abrissem agora em Isaías, no capítulo 34. Isaías capítulo 34. Muito bem, no verso 9... Isaías 34, versos 9 e 10. Olha que coisa. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, espia, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Nem de noite, nem de dia se apagará. De que ele está falando, gente? Subirá para sempre a sua fumaça. De geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Pronto, não tem fim, é eterno. Ok, Flávio? Percebeu? Percebeu como é que ele está falando que nem de dia nem de noite se apaga? E ele fala que o seu pó vai se transformar em enxofre. De que ele está falando, gente? Verso 12 e 13, vamos lá. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas obras, pois as suas obras os acompanham. Ou seja, aqui ele está falando, depois que a gente acabou de estudar os 3 anjos, não é? Pela compaixão e misericórdia de Deus, orientando, dando as últimas mensagens antes da volta do Senhor, não é? Ele imediatamente, João, ele diz, aqui está o quê? A perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Lembra que quando nós lemos Eclesiastes, como exemplo, não é? Ele falou, temei a Deus e guarde os mandamentos de Deus. Não foi isso que nós lemos? Temei a Deus e dai-lhe glória. Aí a gente foi para Eclesiastes 12, no verso 13, que está escrito, a suma é essa, temei a Deus e guarde os mandamentos. Aqui está escrito, não é?
Aqui está a perseverança dos santos, verso 12, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. São aqueles que dizem, vai doer, mas eu vou viver a eternidade com Deus. Toma aqui meu pescoço. E não se... Quem é essa voz? Essa voz seria de Jesus? Oi? Essa voz da quarta voz seria do próprio Cristo? Qual? Bem-aventurados? Pode ser, né, Flávio? Ele não diz aqui bem-aventurados os mortos. Talvez não, né? Pode ser de um anjo, pode ser normalmente de um anjo que abre a boca, né, e diz bem-aventurado, porque aqui ele está dizendo que bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, né? Senão ele teria até dito que morrem em mim, né? Na verdade é o Senhor que está aqui, e alguém diz que bem-aventurado aqueles que entregaram a vida a Cristo, que não se deixaram marcar pela marca da besta. Entendeu? É isso que... nos versículos anteriores ele cita que ele ouviu o anjo, né? Viu o anjo, né? Isso ele não fala. Ele está vendo o anjo. Olha, rapaz, eu não contei direito, mas acho que tem umas 5 ou 6 visões de anjo aqui. Entra uma visão, esse capítulo 14 é uma visão, ele entra outra visão, ele sai outra visão e vem outra visão, e você fica ali tentando entender realmente o que Deus quer falar para João. E ele, né, acordando e mandando ver, anotando no WhatsApp, cara, entendeu? Era isso que ele fazia, entendeu? Na verdade, quando ele diz aqui, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas obras, pois as suas obras o acompanham, suas obras, nesse contexto, é a resistência que eles têm, é a resiliência deles, vão e voltam. Entendeu? Estão sendo puxados para serem marcados e estão suportando e dizendo não, não e não. Por isso ele diz bem-aventurados os mortos que desde agora, ou seja, daquele momento, morrem no Senhor. Se eles morrem no Senhor, é sinal de que eles não foram marcados, mas estão salvos. Tá? Esses são aqueles que estão lá em Apocalipse 6, de 9 a 11. Lembra que a gente estudou? Senhor, até quando não julgas e vingas aqueles, tarará, ele diz, né, que foram mortos. Apocalipse 6, de 9 a 11, vou abrir rapidinho aqui, diz, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um deles compridas vestes brancas. E foi-lhes dito que repousassem, ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos irmãos que haviam de ser mortos, como eles também foram. Então eles estão esperando essa turma que está aqui. Ok, gente? Aí lá no capítulo 7, o que a gente vê? Senhor, quem são esses que vêm da grande tribulação? Esses são com palmas nas mãos. Esses são aqueles que vieram da grande, né, vestidos de branco e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Ok? Vamos continuar, gente. Verso 14. Tem uma dúvida, só para não sair do 6 para não ficar dúvida. Então, esses que, ele disse, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Né? Ele está dizendo, a partir desse momento da tribulação, que morre no Senhor nesse momento da tribulação? Perfeitamente. Cada um deles que foi resistindo... Não é? Lembra que eu acabei de falar para você aqui que ele disse o seguinte, porque as suas obras os acompanham. As obras deles, meu filho, é não se deixar marcar. É resistência. Ok? É dessa forma que eu vejo para poder encaixar nesse contexto. Agora, deem uma olhada nisso aqui. Olha que coisa interessante, o que é a ceifa. Vamos dar uma lida nos versículos 14 e 15, gente. Ok? Vamos dar uma lida aí. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Imaginem. Verso 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Olha só, mais 2 anjos
Estão em duas nuvens. Um está numa nuvem, outro saiu voando. E um diz para o outro, toma a tua foice, por isso que eu botei essa foto aí, e ceifa, porque chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Né? Então, quando a gente lê, prestem muita atenção, um texto como Mateus 13, vamos abrir em Mateus 13, por favor. Mateus 13, e a gente vai mostrar uma visão da salvação, tá? Daquele tempo. Mateus 13, gente. A partir do verso 29, diz assim, Mateus 13, a partir do verso 29, diz assim, porém ele lhes disse, não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Ok? Prestem atenção agora, a partir do versículo 36. Tá? Verso 36. Diz assim, então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes, o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Jesus falou, a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos, são aqueles que cortam os cereais, ok? Verso 40, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos, verso 43, resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Isso responde ao versículo 16 de Apocalipse 14, que nós não lemos ainda, que diz, e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Joio de um lado, trigo do outro. Mas será que essa seara e essa foice já tinha sido profetizado no Antigo Testamento? Vamos voltar para o livro de Joel, todo mundo, gente. Livro de Joel, capítulo 3. Vamos lá. Joel, Daniel, Oséias. Depois de Oséias, nós temos Joel. Daniel, Oséias, Joel. Todos abriram? Capítulo 3, versículo 13. Joel 3, capítulo 13. A primeira parte diz, lançai a foice, porque já está madura a seara. Já está madura a seara. Ok? Agora vamos voltar um pouquinho no livro de Oséias, um livro antes de Joel, no capítulo 6, no verso 11. Oséias, um livro antes de Joel, capítulo 6, verso 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Então, para Judá tem uma ceifa, que é o que está acontecendo agora.
Agora que eu digo, nesse tempo que a gente está estudando da grande tribulação. Virá de Sião o libertador, e toda Israel será salva. Já havia isso preparado, ok? Então, esse é o momento em que ele está dizendo que está na hora de separar. Por que está na hora de separar, pessoal? A gente acabou de ver que nesse contexto que a gente está lendo sobre a ceifa, quem tinha que ter sido marcado foi marcado. E quem tinha que não ter sido marcado já não foi marcado. Então agora você tem joio e trigo daquela época. Então agora você pode passar a foice e você separa de um lado aqueles que vão ser salvos, ok? Só que se alguém foi salvo, alguém não foi salvo. Estão acompanhando comigo? Então agora a gente vai ver esta cena aqui, esta foto aqui. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa foto. Estão vendo um monte de uva aí? Né? Tem um monte de uva aí, né? E tem uma pessoa pisando as uvas, ok? Quando você pisa isso, depois eu vou mostrar uma outra foto, não é? Mas esta é uma visão da grande tribulação. Até porque a palavra, a expressão grega, tlipsis megalê, megalê de mega, lembra que eu expliquei uma vez? Mega, grande. Tlipsis, tribulação, angústia, grande angústia. Esta é uma foto que representa o que é a grande tribulação. Você está sendo esmagado, não é? E quando você esmaga, sai o quê na uva, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos ler agora do verso 17 ao verso 20, e vamos dar uma estudada nesse finalzinho, gente. Do verso 17 ao verso 20, diz assim, vejam que até agora a gente estudou a ceifa da seara, né? Agora nós estamos estudando a ceifa da videira, quer dizer, a vindima, como se fala, a colheita das uvas. E diz assim no verso 17, então saiu do santuário que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Não esquentem a cabeça com isso agora, porque tem um outro que tem autoridade sobre as águas, que está em Apocalipse 16:5. Isso faz parte do apocalipticismo judaico, tá? Os judeus que estudavam o Apocalipse tinham muita ideia de que os anjos eram responsáveis pelos elementos principais da terra. Então ele diz, verso 18, saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. E o verso 19 diz, então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. E o verso último, 20, diz, e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até o freio dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, que dá mais ou menos uns 300 quilômetros, gente. Pode imaginar isso? Pode imaginar 300 quilômetros? Tá? Agora, nós vamos ler dois trechos muito importantes para a gente entender a vindima, a colheita das uvas. Primeiramente, vamos voltar para Joel, naquele capítulo 3, por favor. Flávio, Thelma, Davi, todo mundo, Rosângela, Miguel, Adelson, todos que estão assistindo, vamos lá para Joel, novamente no capítulo 3. Joel, capítulo 3, nós tínhamos lido, né, a primeira parte do versículo, que diz, lançai a foice, porque já está madura a seara. Foi a primeira parte que nós lemos, não foi? Agora prestem atenção na segunda parte. Vinde, descei,
porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Perceberam? Nesse versículo de Joel 3,13, a gente encontra a ceifa e a vindima. Os dois itens que nós estamos estudando agora em Apocalipse 14. Mas tem um trecho mais profundo que eu queria que vocês acompanhassem comigo. E vamos para Isaías. Vamos para Isaías no capítulo 63. E eu vou mudar essa foto e vou botar essa aqui. Isaías 63. Prestem atenção nessa foto aqui. Nesse desenho. Perceberam aqui? O que é a grande tribulação? As uvas estão aqui em cima, estão sendo... Tem um pé que está aqui bem em cima, não sei se dá para ver. Um pé, que é alguém que está pisando, e quando você pisa, o que acontece aqui embaixo, nesse recipiente aqui? É o suco, não é? Da uva que está saindo. E o que isso está representando? O sangue. O sangue. O que nós acabamos de ler a respeito do sangue no último versículo, em Apocalipse 14, 20, que o lagar foi pisado, isso é o lagar. O lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 300 quilômetros. É muito sangue, é muita gente morrendo. Agora, vamos pegar Isaías 63. Todo mundo abriu Isaías 63? Até os cachorrinhos, vamos lá. Isaías 63. A partir do versículo 1. Acompanhem comigo aqui. Quem é esse que vem de Edom, de Bosra? Tá? Só para vocês saberem, Bosra, não vou explicar com detalhe agora, mas Bosra, em Edom, simboliza um mundo que odeia a Deus, tá ok? Então, quem é esse que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Esse que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Aí alguém responde e diz: eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Alguém pergunta e alguém responde, perceberam? Verso 2. Por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas vestes como as daquele que pisa as uvas no lagar? Olha que coisa. Como é que isso aponta para o sangue daqueles que foram destruídos no juízo final, como eu estou mostrando aqui. Verso 3. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação. É Deus falando do braço dele, que é Cristo. E o meu furor me susteve, o dia da vingança. E o dia da vingança do meu Deus. Lembra disso, gente? Isaías 61, 1. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Então, esse texto que nós estamos lendo de Isaías 61, de 1 a 6, ele aponta para essas duas figuras que eu mostrei para todo mundo. Alguém pisando, as uvas sendo esmagadas e esse sangue saindo, esse caldo saindo. Mas há um aspecto profético que está aqui embutido também em Isaías 61, porque eu posso pegar e entender esse lagar como o lagar da cruz, porque ele chega e diz assim, verso 2, por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? E ele diz,
Eu sozinho pisei no lagar. A cruz foi somente ele que esteve lá. E ele diz aqui, e dos povos, verso 3, ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira e esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes por causa do pecado. Então, profeticamente, ou espiritualmente, a gente pode entender isso exatamente como pecado. Por isso é que ele diz, e manchei toda a minha vestidura, porque ele derramou sangue. Tá certo? Agora, olha o verso 4, como é que aponta direto para o que a gente está estudando da vindima. Porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus redimidos é chegado. Nesse caso, eu posso usar a profecia para entender que o dia da vingança é esse dia da volta dele e o ano dos meus redimidos. Né? Se eu for encarar este tempo, é o tempo da ceifa. É o tempo em que ele colhe aqueles que são dele. Perceberam? Então, nesse texto tão profundo de Isaías 61, de 1 a 6, vocês têm não somente a vindima se encaixando perfeitamente no aspecto daqueles que foram colhidos e que foram esmagados realmente na grande tribulação, como ele fala, na verdade, não é, do lagar da cruz, onde as vestes dele ficaram manchadas, porque ele teve que pagar um preço muito alto para nos dar vida. Perceberam? Tá? Então, é uma visão profética e é uma visão da condenação daquelas pessoas na grande tribulação. Elas são como que pisadas exatamente por isso. Né? Mas Cristo teve que fazer isso, né? Por causa do pecado. Né? Ele sozinho pisou o lagar. E esse lagar não foi fácil, não. Amém, gente? Amém. É isso, alguém? Acabamos o capítulo 14, né?